falar um pouco do autor João Cabral de Melo Neto, que inclusive é muito estudado no colégio por causa de vestibular, né? Enem, SSA. Bom, além de escritor, João Cabral de Melo Neto ele era um diplomata brasileiro. Ele, além do trabalho na diplomacia, ele era muito conhecido como o poeta engenheiro. Aí muita gente pergunta, tá, mas por que poeta engenheiro? O poeta engenheiro era justamente porque, ao contrário da sua geração, né, que era muito subjetiva e tinha muito o uso de metáforas irreais, né, ele utilizava do concreto para as suas metáforas. Ele utilizava do concreto para falar as coisas que ele queria. E isso foi uma característica dos textos dele. Além dessa característica, ele tinha uma característica muito presente da sua geração, que era a geração de 45. A geração 45, ela tinha uma característica muito forte, que era a formalidade, uma característica que ele levou em suas obras. A obra mais famosa dele foi Morte e Vida Severina, que falava justamente da vida de Severino, um homem do sertão que tinha uma dificuldade muito grande por causa da seca. Outras obras dele eram Pedra do Sono, O Engenheiro, Cão Sem Plumas e O Rio. Ele ganhou o prêmio José de Anchieta de Poesia, o prêmio Olavo Bilac, concedido pela Academia Brasileira de Letras, da qual ele foi membro, e quando houve seu falecimento, a Academia fez uma homenagem para ele. E ele ganhou o Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro. Aqui a gente tem A Fábula de um Arquiteto, que é uma de suas obras. A arquitetura como construir portas. De abrir. Ou como construir o aberto. Construir. Não como ilhar e prender. Nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas. Casas, exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem. Tudo se sanearia, desde casas abertas, portas, por onde jamais portas contra. Por onde, livres. Ar, luz, razão certa. Até que, tantos livres o amedrontando, renegou dar a viver no claro e aberto. Onde vãos de abrir, ele foi amorando. Opacos de fechar, onde vidro concreto. Até fechar o homem, na capela útero, com confortos de matriz, outra vez feto. Bom, esse texto pode ter mais de uma interpretação, mas a minha interpretação para esse texto seria muito a questão de construir o caminho. E que quando esse caminho não daria certo, né? Em teoria, quando ele não desse certo, nós poderíamos retornar ao nosso início. Que, em minha percepção, é quando ele fala que outra vez feto, ou seja, voltar ao início de nossa vida, de certa forma. Mas, a todo momento, ele fala do arquiteto como alguém para construir. Ele fala como o homem que constrói. E eu acredito que quando ele fala que o arquiteto é o homem que constrói, eu acho que seria não construir uma edificação ou algo do tipo, mas construir o caminho. E aí, eu pelo menos tenho essa percepção. Inclusive, eu quero que vocês deixem a percepção de vocês aqui embaixo nos comentários. Pra eu ver, que eu vou adorar ver o que vocês pensaram desse texto. Seguindo um pouco, a gente tem aqui um pedaço de uma de suas obras, que seria A Morte e Vida Severina. Que a morte severina ataca em qualquer idade. Mas
meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Bom, a partir desse trecho do vídeo, né, que conta um pouco, né, da história, esse filme de 55 minutos, ele conta toda a história do livro em modo de animação. E é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade, né, de ver tudo pelo qual o livro passa. Até porque tem alguns momentos que na animação mostra um pouco dessa subjetividade que a gente falou da geração de 45. Bom, quando ele fala que nós somos todos severinos, iguais em tudo na vida, e aí ele fala da morte deles, né? Ele tá falando muito da temática do livro, que seria a seca. Por quê? Ele mesmo, durante a história, ele vai falando de como ele foge da morte todos os dias por causa da seca. E aí você consegue ver justamente essa, entre aspas, perseguição que a morte tem com ele. E assim, é aquela coisa, não é uma perseguição com uma pessoa em si, né? Ele tá representando todas aquelas pessoas que vivem no Nordeste, não, desculpa, no sertão. No sertão onde tem muita seca. Então ele é apenas uma representação de um povo. E aí é muito interessante você ver isso, você vê que toda a obra tem justamente essa temática. Obrigada e até a próxima.